Olá, galera. Ainda dentro do período medieval, tivemos em Portugal o humanismo e depois o classicismo. Tá? Nós tivemos essa fase da literatura que estamos lidando agora, ela não aconteceu no Brasil. Tá? Essa fase, ou seja, são três estilos de época que não aconteceram no Brasil. O trovadorismo, que falamos no vídeo anterior, o humanismo, assunto desse vídeo, e o classicismo. No humanismo, a poesia começa a se separar da música. Né? No trovadorismo, daí o próprio nome, né, dos poetas, os poetas eram chamados de trovadores porque eles faziam o texto e eles musicavam, e eles iam para as ruas, para as praças, para os lugares públicos fazer suas apresentações. No trovadorismo, a poesia e a música começam a tomar rumos diferentes. Então já não temos mais as cantigas. Não é que as cantigas tenham deixado de existir, tá? Não é que elas tenham desaparecido. O humanismo ele faz uma transição. Então você tem dentro desse período do humanismo uma transição entre o trovadorismo e o classicismo. Tá? É como se o humanismo fosse o recheio do sanduíche. Tá? De um lado está o trovadorismo e do outro lado está o classicismo. Esse humanismo é apenas a transição. Então, em termos, para a gente se localizar mais ou menos no tempo, 1418, 1527 é o período aproximado do humanismo. Alguns autores nem gostam de chamar de estilo de época, porque o estilo de época, na verdade, seguinte seria ao trovadorismo, seria o classicismo. Mas, como seria uma mudança muito radical, o humanismo faz essa transição. Então, a poesia já não é a cantiga. As cantigas existem, evidentemente, mas como produção ainda ligada ao trovadorismo. Né? Porque outra coisa, outro detalhe, num estilo de época novo, como é o caso do humanismo em relação ao trovadorismo, você tem o velho e o novo convivendo. Então você tinha alguém ainda escrevendo as cantigas, né, de amor, de amiga, de modo de escárnio, mas a poesia humanista não é mais a cantiga. A poesia humanista é a chamada poesia palaciana. Por que ela é palaciana? Porque ela sai das ruas. No trovadorismo, a poesia, né, ela estava vinculada às ruas. Então, o poeta, que era o trovador, que fazia suas composições, que ia ele próprio fazer as apresentações. No humanismo, a poesia já sai das ruas e já toma o palácio. Então, é a poesia palaciana. Se você tem uma poesia palaciana, então ela está, é como se ela estivesse se elitizando, se ela está saindo das ruas. Né? As ruas é onde está o povo. Então, se ela está indo para os palácios, então o povo já não tem acesso. Então, vai se tornando uma arte mais elitizada, mais restrita. Outro detalhe, na poesia, perdão, no humanismo, né, você, além da poesia palaciana, que substitui as cantigas, né, gradativamente vai substituindo as cantigas de amor, de amigo, de modo de escárnio, nós temos a prosa. A prosa do humanismo, ela a crônica. Tá? A prosa do humanismo tem o formato de crônica, e o principal cronista desse período é o Fernão Lopes. Fernão Lopes é o cara responsável pela biblioteca do rei, responsável por cuidar, né, dos livros, das histórias, das crônicas dos reis. E ele vai modernizando essa crônica. Vamos lembrar de um detalhe muito importante. Hoje, quando nós falamos de crônica, estamos falando de um gênero textual, né, muito comum, que pertence ao gênero narrativo. Tá? E a crônica ela é uma narrativa curta. Normalmente o cronista ele se baseia no fato corriqueiro, né? A partir de um fato qualquer, ele cria uma crônica. Então ele está na rua, observa alguma coisa e faz uma crônica a partir dessa observação. A crônica traduz elementos da rotina do dia a dia. Hoje, quando estamos falando de crônicas de Fernão Lopes, essas crônicas são mais parecidas com aquelas crônicas da Bíblia. Tá? Na Bíblia tem inclusive um livro de crônicas. Tem dois livros de crônicas, né? Primeira e segunda crônicas, tem também primeira e segunda reis. Então, esses livros dos reis na Bíblia,
são histórias acontecidas dentro do período dos reis hebreus. E aí você tinha os cronistas, né, que iam compondo essas histórias, fazendo essas histórias. Essa crônica do Fernão Lopes, ela ainda está ligada a esse modelo de crônica, né, que seriam relatos de fatos, de acontecimentos envolvendo o rei, envolvendo a família real. Tá? Então, só que o Fernão Lopes ele começa a popularizar a crônica. Então, ela vai migrando, digamos assim. O Fernão Lopes ainda é um cronista histórico, ele é um historiador e cronista, tá? Mas ele já vai trazendo, assim, fazendo dando um novo caminho a essas crônicas, se é que podemos dizer assim, novo caminho, deixando de ser aquela crônica tão restrita ao espaço da vida real, mas ela ainda é assim. Então nós temos a poesia palaciana, a prosa, que são as crônicas do Fernão Lopes, e nós temos o teatro do Gil Vicente. O teatro do Gil Vicente era um chamado teatro profano. Essa palavra fanum, ela vem do latim e significa templo. Então, por que o teatro passa a se chamar de teatro profano? Para diferenciar do teatro sacro. O teatro sacro era aquele teatro feito dentro do espaço religioso. A igreja dominava as artes, né? As artes prestavam serviço à igreja, digamos assim. Então, o teatro até então era um teatro voltado para a vida dos santos ou para narrativas bíblicas. O Gil Vicente ele introduz um teatro que já não cabia nos templos. Então, como não cabia mais nos templos, esse pró significa fora e fano, templo. Então, o teatro profano é aquele teatro que já não podia mais ser feito no templo. Ele passa a ser feito fora do templo. Aí você tem no Gil Vicente, esse modelo de teatro do Gil Vicente é um teatro... as peças, né, são, na verdade, os autos. Esses autos são peças mais rápidas, digamos assim, em que o Gil Vicente explorava temas do momento da sociedade em que ele viveu. Então, esses temas, né, que o Gil Vicente explorava, eles iam desde crítica política, a crítica à igreja. Na verdade, o Gil Vicente ele não era, e aí eu tenho que discordar de alguns autores, ou professores de literatura, que colocam o Gil Vicente como um crítico do cristianismo. E, na verdade, o Gil Vicente não foi um crítico do cristianismo. O Gil Vicente foi um crítico daqueles que se corrompiam dentro do cristianismo. Tá? Porque quando você diz que um autor é crítico do cristianismo, ele teria que estar fazendo uma crítica à doutrina cristã, ele teria que estar fazendo uma crítica ao livro sagrado do cristianismo, ele teria que estar fazendo uma crítica à liturgia da religião. E não é isso. O Gil Vicente faz uma crítica, mas aí ele pega pesado nessa crítica, aos bispos, papas, padres que se corrompiam. Essa imagem que a gente tem de Papa hoje, de o Papa Francisco, né, de a geração de vocês, né, pegou um pedacinho do Papa alemão Bento XVI. Né? A minha geração pegou o João Paulo II, que foi um Papa fofo, ele foi décadas, né, como Papa. Depois o Bento XVI, que era uma figura não muito simpática. Eu sempre fui muito fã do João Paulo II, mas eu nunca curti o Bento XVI. E sou muito, muito fã do Francisco. Essa imagem que a gente tem de Papa hoje, do velhinho, fofinho, né, que no caso do Francisco dá vontade até da gente trazer para casa, levar para casa, para ficar trocando uma ideia com ele, porque ele é um cara genial. Essa imagem ela não corresponde à história dos papas desse período que nós estamos falando, não. Nesse período que estamos falando, você tinha papas guerreiros, você tinha papas que colocavam uniforme de soldado, pegava arma e partia para a guerra. Tá? O papa era uma autoridade que ele usava toda a influência religiosa. O papa controlava reis, o papa controlava governos. O Papa era um sujeito super poderoso, que pegava em arma e que matava também, se preciso fosse. Tá? Então, a figura que nós temos de Papa hoje é outro momento da igreja. O papado já foi uma instituição muito complicada. Se você tiver curiosidade sobre isso e der uma lida na história dos papas, você vai se surpreender com o que alguns papas já fizeram, em nome de Deus.
né? Então, quando eu falo que o Gil Vicente pegava pesado com o Papa da época, ou com bispos, arcebispos, autoridades, a gente não está falando ainda de protestantes, né? O Gil Vicente, o período aí do humanismo, ele pega esse período que vai até 1520 e pouquinho, e a reforma protestante ela só acontece em 1517. Então, né, o alvo da crítica do Gil Vicente era ainda as pessoas ligadas à Igreja Católica e as pessoas que se corrompiam. O Gil Vicente tem uma trilogia, a trilogia das barcas, que é uma obra fantástica. Tem a barca do céu, a barca do inferno, a barca do purgatório. E essa trilogia das barcas, ela traz em si uma história bacana, mas uma crítica muito, muito pesada à Igreja da Igreja. Você imagina alguém escrevendo hoje, dizendo que você tem lá o barco do céu e o barco do inferno, e aí morre uma autoridade da igreja, e essa autoridade da igreja vai direto para a barca do céu, e aí o anjo que está lá controlando o ingresso das pessoas, ele observa lá na listinha e fala: "Epa, você não está aqui não. É melhor você dar uma olhadinha lá na outra barca, na barca do inferno." Mas como se eu fui uma autoridade da igreja, alguém, e o cara já ter a arrogância prepotente, não, se eu fui uma autoridade da igreja, eu vou direto para o céu. E aí o Gil Vicente vai lá e faz esse questionamento, que de repente o cara não necessariamente tinha que ir para o céu porque era uma autoridade da igreja, ele podia se corromper usando o poder que ele tinha de influenciar, ele podia ser do mal, né? Então eu não quero citar nomes hoje, mas se eu fosse citar nomes hoje ligado ao meio protestante, ao meio evangélico, aí eu prefiro me limitar ao meu espaço no Facebook, né? Já que aqui uma videoaula. Mas, sinceridade, tem uma galera que não tem nada a ver com o cristianismo, né? E era o que Gil Vicente observava em algumas autoridades da época, então ele criticava essa turma, tá? Então, resumindo, lá no humanismo, nós tivemos a poesia, não mais as cantigas, mas a poesia palaciana, é uma mudança na poesia, já separada da música. Na prosa, as crônicas de Fernão Lopes, e no teatro, os autos do Gil Vicente. O Gil Vicente utiliza sempre como personagem o diabo, um anjo do bem, um anjo do mal. Tá? Assim, é muito interessante. Tem algum fragmento de texto de Gil Vicente no material impresso ou no blog, vale muito a pena dar uma olhada, porque são autos muito interessantes, de uma criatividade, de uma crítica pesada e debochada para os padrões da época. É isso então, no próximo vídeo, o classicismo e o nosso Luiz Vaz de Camões. Abraço para todas e todos.